Olá, voltamos então com a aula de propriedades periódicas. Essa é a parte 2. Na aula passada a gente falou sobre raio atômico, falamos sobre raio iônico, que é o raio do cátion, o raio do ânion. Revisamos um pouquinho de como é que a tabela periódica está distribuída, organizada. A gente também fez uma retomada sobre diagrama de Linus-Pauling, como é que ele também é organizado, tá? E hoje nós vamos lá continuar com propriedades periódicas, e aí ficou um exercício para a gente poder fazer sobre raio atômico, tá bom? Então vamos lá? Me acompanha? Então, olha só. Qual espécie química tem maior raio atômico ou raio iônico aí? Vamos colocar assim, porque aí embaixo a gente também tem exemplares de cátion e neutro e ânion, tá bom? Então, olha só. Cálcio ou magnésio? Quem vai ter maior raio, gente? Se você for olhar uma tabela periódica, né, eu aconselho que vocês peguem uma tabela aí para poder acompanhar. A gente analisando a tabela periódica, o cálcio ele vai estar localizado na família 2A ou ou grupo 2, né? E o magnésio também, ele está localizado na família 2A ou o grupo 2, se a gente for usar aí a nomenclatura mais moderna. O que acontece? O magnésio ele está localizado no terceiro período, logo ele tem 3 camadas na eletrosfera. O cálcio, mesmo sendo da mesma família que o magnésio, olha a tabela periódica aí de vocês, ó. O cálcio, mesmo ele sendo da mesma família, do mesmo grupo, o cálcio está localizado no quarto período, quarta linha horizontal. Isso quer dizer que ele tem 4 camadas. Então, estamos disputando aqui, ó, cálcio com 4 camadas, magnésio com 3 camadas. Então, quem tem maior tamanho, maior raio? O cálcio, beleza? Entre potássio e bromo, vai lá na sua tabela periódica olhar. Potássio, grupo 1 ou família 1A. Bromo, família 7A ou grupo 17. Se a gente for olhar a linha horizontal deles, for olhar o período, o potássio e o bromo estão ambos no quarto período. A família é diferente, mas eles estão localizados no quarto período, 4 linhas horizontais, 4 camadas. Isso quer dizer que eles têm 4 camadas na eletrosfera. Empataram aí, não foi? Só que tem um detalhe: o bromo, gente, ele tem 35 prótons no núcleo. Ele tem um núcleo com mais carga positiva do que o potássio. Lembra que os elétrons são negativos e positivo com negativo se atrai, então logo tem um núcleo mais potente, um núcleo mais carregado positivamente. Esse núcleo do bromo ele vai puxar os elétrons da redondeza para mais próximo, diminuindo o raio do bromo e deixando então que o potássio vença essa disputa. O potássio vai ter maior raio atômico do que o bromo. Beleza? Sódio 11 e o cátion sódio. Então, aqui eu tenho um átomo de sódio completinho com 11 prótons, 11 elétrons. E aqui eu tenho um cátion do sódio, onde ele perdeu um elétron da última camada, da camada de valência. Gente, sempre que comparar um átomo neutro com o seu cátion, o cátion vai ter um menor raio, tá? Porque ele perdeu o elétron, perdeu lá a última camada. Então, aqui, ó, 3 camadas, 2 camadas, maior raio sódio. Cloro e cloro menos, cloro neutro e cloro ânion. Lembra aqui, ó, o cloro ganhou elétron. Quando ele recebe elétron, ele vai ocupar um subnível que não está totalmente preenchido lá na camada de valência, vai aumentar a repulsão elétron-elétron lá naquele cantinho, e o que vai acontecer? Vai aumentar o raio do ânion. Não é um aumento gigante, tá, gente? Mas aumenta o raio. Então, cloro menos tem um raio maior do que o cloro nêutron. Beleza? Vamos seguir aí? Olha aqui. Para quem ficou com um pouquinho de dúvida, eu coloquei a resolução, marquei de vermelhinho a resposta certa e expliquei o que eu acabei de falar ali. Só que eu deixei digitadinho para depois você poder tocar o seu estudo e revisar esse vídeo a hora que precisar, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de energia de ionização. Então, olha só, são duas propriedades aqui numa mesma tela. Então, se liga que eu vou falar primeiro de energia de ionização. Então, entenda o conceito para depois sacar aqui como é que funciona essa questão das setinhas, tá joia? Então, olha só, energia de ionização é a energia necessária
para tirar, gente, o elétron de um átomo que está neutro e transformar esse átomo em um cátion, em alguém que perdeu o elétron. Então, olha, eu vou arrancar o elétron da camada de valência, eu vou tirar o elétron do átomo. Para isso, eu vou gastar uma energia. O nome dessa energia para remover o elétron é energia de ionização, energia para formar o cátion. O que acontece? Tem elementos químicos, principalmente os elementos aqui, ó, de caráter metálico, né? Metal alcalino terroso, os metais de transição. Esses metais já têm uma tendência natural em doar elétrons. Eles vão oxidar, tá? A tendência deles é perder elétron, porque tem pouquinho elétron na camada de valência. Até eles atingirem o 8 é mais difícil, dos gases nobres, teoria do quinteto. Então, olha, metais têm tendência a doar elétron, já é uma tendência dele, é uma propriedade dele. Então, eu vou gastar pouca energia para ionizar, para fazer eles virarem um cátion. Então, a energia de ionização do metal é menor do que a energia de ionização de um ametal, beleza? Agora, vamos olhar aqui, ó, a gente olhou no sentido da horizontal, como é que muda com as famílias, tá? Em relação à família 1A, 2A, os metais de transição. Agora, vamos analisar em relação aos períodos. Olha só, quanto mais aqui para cima, eu tenho menos camadas, não é isso, da eletrosfera? Quanto mais aqui para baixo, mais camadas, até a sétima, lembra disso? Se eu tenho um elétron da camada de valência para arrancar lá na sétima camada, concorda comigo que ele está longe do núcleo? E o núcleo é o carinha que segura aquele elétron ali, porque o núcleo é positivo, o elétron é negativo, e aí rola uma atração, rola uma força de atração? Então, olha, quanto mais camadas um átomo tiver, mais distante está o elétron do núcleo, mais fácil é para arrancar aquele elétron, entendeu? Porque o núcleo não exerce tanto poder assim mais sobre eles. Quanto menos camada tiver o meu átomo, mais pertinho está o elétron da camada de valência perto do núcleo. Mais o núcleo domina aquele elétron ali, mais aquele núcleo segura o elétron. Então, mais energia você vai ter que aplicar para tirar o elétron da camada de valência. Sacou? Então, elétron pertinho do núcleo, elétron perto ali porque tem poucas camadas, núcleo segura mais. Gasta mais energia para tirar o elétron, energia de ionização maior. Joia? Vamos falar de eletropositividade agora? Eletropositividade, meninos, olha o conceito aqui. É a capacidade que um átomo tem em perder elétrons numa ligação química. Estamos falando de caráter metálico. Perder elétron é característica de metais, não é isso? Então, olha, quem está mais para o lado dos metais tem maior eletropositividade, tá? Maior tendência em perder elétron. Energia de ionização e eletropositividade, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Então, aqui eu tô vendo quem é que tem mais características de perder elétron. Então, olha, aqui quem tem muitas camadas, mais eletropositivo ele é, maior tendência em perder. Quando eu falo em energia de ionização, quanto mais difícil for arrancar o elétron, maior a energia gasta para formar ele um cátion, beleza? Então, cuidado, tá bom? Pra você não trocar as coisas. Então, quem é o cara mais eletropositivo? É o cara que tem maior caráter metálico. O que é o caráter metálico? Tendência em perder elétron. Agora, energia de ionização é a energia que eu vou ter que gastar para arrancar o elétron. Então, quanto mais ele segurar o elétron, quanto mais ele atrair, quanto menos ele quiser soltar esse elétron, mais energia eu vou gastar para fazer ele virar um cátion, para ionizar. Tá bom? Deixei as setinhas para vocês aqui também, para vocês poderem perceber e analisar isso aí com carinho. Se ficar difícil, se ficar pesado para entender, porque eu sei que é muito conceito, muito teórico, você volta nessa aula e assiste de novo, tá bom? Então, olha aqui o que nós vamos fazer agora. Presta atenção. Vamos fazer um exercício para poder treinar esse conceito. Essa enquete, essa responda pela votação, foi porque foi uma aula online, uma aula, né, ao vivo, e tinha uma enquete para todo mundo interagir rapidinho. Mas nós vamos fazer aqui no vídeo também. Qual alternativa preenche corretamente as lacunas na frase a seguir? Em uma família ou período, quanto menor o átomo, mais o quê? Será a retirada do elétron. Mais fácil, mais difícil, isso que eu quero saber. Logo, devemos esperar o quê? Menor, maior, valor para energia de ionização. Então, olha só, vamos lá, vamos preencher com a resposta adequada. Em uma família ou período, quanto menor o átomo,
mais difícil será a retirada do elétron. Lembra disso? Elétron mais perto do núcleo, positivo e negativo se atraem, o núcleo não vai deixar esse elétron embora. Então, ó, quanto menor o átomo, mais difícil a retirada do elétron. Logo, devemos esperar um maior valor para a energia de ionização. Vou ter que gastar mais energia para arrancar esse elétron. Beleza? Então, átomo pequenininho, eletrosfera perto do núcleo. Se o elétron está perto do núcleo, o núcleo vai puxar aquele elétron, não vai deixar ele embora assim não. Então, vai ter que gastar bastante energia de ionização. Joinha? Tá aqui a resolução do que eu falei. Depois, se precisar, escuta de novo o vídeo, assiste de novo para você poder aprender direitinho. Belezinha? Esse aqui é afinidade eletrônica e eletronegatividade, eu vou deixar para o próximo encontro, para o próximo vídeo. Tranquilo? Então, olha aqui. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido pelo menos mais um pouquinho de propriedades periódicas, tá? Esse foi o nosso segundo vídeo que a gente falou de caráter metálico e falou de energia de ionização, tá bom? A gente se encontra na próxima vez para poder falar das outras propriedades. Beijo, até lá e continue estudando. Não parem, gente!